E aí, gente, beleza? Então, essa é a segunda parte do nosso vídeo de O Monstro de Frankenstein contando a história do século XIX. Então, gente, como eu falei no vídeo passado, a gente vai entender o porquê que a Mary Shelley andou no caminho contrário dos seus pais, que eram iluministas, né? E assim, gente, como eu falei pra vocês, ela teve uma educação acadêmica mais fria, no sentido de que ela não tinha muito afetuosidade com seu pai, né? Porque sua mãe morreu, enfim, o seu pai logo se casou e ela não tinha muito esse apego. Então, aos 17 anos, ela foge de casa com seu namorado Percy Bussey Shelley. E, né, assim, como eu já tinha dito pra vocês também, o Percy, ele era casado e tinha filhos. Então, aos 17 anos, a Mary era o quê? Amante do Percy. E eles fogem, gente. Só que o Percy, ele era um poeta romântico, né? Ele veio desse movimento romântico. E o que é o romantismo? É uma reação ao iluminismo, né? É uma reação contra o iluminismo. Então, o Percy, com esse movimento, ele começa a chamar a sociedade para se voltar para as emoções novamente, para olhar para a irracionalidade também. Ele fala, olha, tudo bem, nós somos seres pensantes, assim como dizia o iluminismo, mas também somos seres que sentimos, entendeu? Não tem como tu ocultar isso, viver só na racionalidade e ignorar os sentimentos, ignorar a irracionalidade que são as emoções, entendeu? Então o Percy, ele caminha por esse trajeto. E a Mary, ela era extremamente apaixonada por ele. No livro, gente, na introdução que ela fez na terceira edição, a gente vê o quanto ela era apaixonada pelo Percy. E ela vai traçando esse mesmo caminho junto com seu namorado, que depois se torna o seu marido, né? E dá o sobrenome a ela de Shelley. Enfim, mas agora, como eu falei pra vocês também, a gente vai falar sobre a história desse Dr. Frankenstein. Gente, tem muita gente que confunde. Frankenstein não é um monstro. Entenda. Frankenstein é o Victor Frankenstein. O monstro não tem nem sequer um nome. Ele é chamado no livro de criatura, de monstro, enfim, a coisa criada por o Dr. Frankenstein. O Dr. Frankenstein, né, o Victor Frankenstein, ele era um cientista e ele tinha muita vontade de criar uma vida, né? Ele, com todos os valores, né, do iluminismo, ele vem criar essa vida. Mas quando aquela vida, né, começa a se imbuir dessa essência, né, e a se movimentar, dar os seus primeiros passos, como eu disse antes, o doutor, ele se assusta. Ele fala, que aberração que eu criei, que é isso? Ele se dá conta do que aquilo que ele criara não é um ser humano. Então ele mesmo foge. Aí você fala assim, não, ele foge, mas ele vai o quê? Chamar a polícia? Vai fugir pra, enfim, arrumar um plano de acabar com aquilo que ele criara? Não, gente. Ele foge pra ir cochilar, ele vai dormir. Ele sai do laboratório fugindo, né, correndo da criatura dele e vai dormir. Mas a criatura se sentiu muito ofendida, porque, caramba, o seu pai acabou de te criar, primeira pessoa que você viu na sua vida, e ele foge de horror de você. Então a criatura também sai do laboratório e sai, enfim, não vê mais o Victor. Mas com pouco tempo depois, muitas pessoas da família do Frankenstein, o Dr. Frankenstein, começam a morrer. E Victor, ele sabia, lá no fundo ele sabia que quem matara aquelas pessoas era a sua criatura. E aí ele fica naquela, enfim, fingindo que nada aconteceu.
Mas a criatura, em algum encontro depois com ele, no futuro, né? Chega pra ele e fala assim: olha, fui eu que matei mesmo seus familiares. E eu tenho uma condição pra não continuar matando. Eu quero que você crie uma igual a mim, fêmea. E aí o doutor, né, ele fica lá naquela indecisão, mas ele vai lá e começa a criar uma fêmea igual à sua criatura. E aí, ele, ao fazer aquela fêmea, ele começa a pensar: caramba, se eu criar essa fêmea, essa criatura vai procriar com ela e provavelmente vai criar uma nova espécie, e essa espécie ela vai acabar entrando em guerra com a humanidade e acabando a humanidade. Ou, por exemplo, eu crio ela e ela não tem as feições que ele gosta, então ele vai ficar mais zangado ainda e acaba matando todo mundo mesmo, e até me matando. Então ele decide destruir a fêmea. Quando ele destrói, a criatura fica muito zangada, ao ponto de jurar que vai se vingar. E ele se vinga, assim, pra mim essa parte é uma parte mais cruel, né, e mais assustadora da história, é que o Victor Frankenstein casa. Inclusive ele casa com a irmã dele, tá, gente? Uma loucura, mas depois eu conto isso pra vocês. Que na verdade não é irmã de sangue, gente, é uma irmã meio que adotada dele, sabe? Mas enfim, ele casa com a sua esposa e a criatura vai lá na noite de núpcias, em um momento que o Dr. Frankenstein sai, a criatura vai lá e mata a esposa dele. Então quando ele chega, a esposa já tá morta, então tipo, caramba! E ele sabia que era a sua criatura que tinha matado. Mas assim, gente, eu quero desmistificar da cabeça de vocês a imagem do monstro de Frankenstein como algo animalesco, que ele tem um instinto animalesco, que ele age de forma animalesca. Não, gente, não. Pelo contrário, ele é altamente inteligente. O cara fala muitas línguas, parece que são mais de 5 línguas. O monstro fala mais 5 línguas, gente. Eu não falo nem 2. Ele lia muitos livros e era altamente educado. Mas havia algo de falho nele, que afastava ele das pessoas. Nem toda a inteligência e nem toda a educação pôde compensar essa falha. Mas eu vou falar dessa falha depois. Mas enfim, quando a gente pensa, né, nessa questão da criação do Dr. Frankenstein, a gente começa também a se questionar qual foi a base que a Mary Shelley ela teve para ter essa ideia da criação de um monstro, né, de um doutor, de um cientista criando um monstro. E a gente pode ver numa visão judaico-cristã, né? A gente sabe que a Mary ela não era daquelas pessoas as mais religiosas possíveis, mas ela sabia bastante sobre a religião judaico-cristã. Então a gente vai ser remetido ao quê? A Gênesis, a criação, né? Então nós somos o quê? Segundo Gênesis, a imagem de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus. Por isso nós temos algumas semelhanças com Deus. Nós não somos deuses. Somos criação. Uma criação que tem muitos defeitos. Porque pecou, certo? E aí a gente pensa no Dr. Frankenstein e na sua criatura. Sua criatura, ela foi feita por partes humanas. Então ele é semelhante ao humano. E ele foi, né, imbuído por vida pelo seu criador. Então ele também tem parte do doutor, mas ele não é o doutor. Então ele se parece com o humano, mas não é humano. Ele tem características parecidas, mas não é. Por quê? Porque ele não tem ali o centelho da vida que veio do divino, entendeu? Ele é fruto da arrogância humana, ele é fruto da arrogância do Victor e não da essência divina. Ele não tem uma alma, certo? Então tem essa questão, né, da criação do Gênesis. Inclusive, gente, uma das coisas que a gente pode remeter também a Gênesis, né, é porque o monstro
na sua trajetória de vida, ele encontra uma mochila com vários livros clássicos, né? E a gente fica, caramba, eu queria encontrar uma mochila dessa no meio da rua. Ele encontra uma mochila e lá vai ter o livro do John Milton, que é O Paraíso Perdido. Inclusive, na primeira edição até, a Mary Shelley, ela manda colocar esse trechozinho do livro. Olha, gente, vocês dão pra ver, mas esse livro aqui da Dark Side, ele é perfeito. Tem muitas imagens legais, muito legais, enfim. E aqui tem um trecho do Paraíso Perdido de John Milton, que fala: pedi eu, ó Criador, que do barro me fizeste homem? Pedi para que me arrancastes das trevas? Gente, essa é a maior questão do monstro de Frankenstein. Ele olha para o seu pai, seu criador, e fala: por que você me criou? Eu acho que esse é o problema. Eu acho que a criatura se tornou monstro porque ela não tinha propósito, gente. O doutor, ele não fez o monstro para algum propósito da vida. Ele simplesmente fez para provar que ele poderia ser Deus, entendeu? Por sua arrogância. Então, a criatura não tem propósito. Então, é por isso que ela se torna monstro. Ela se sentiu abandonada, enfim, então, por que eu existo? Não é? Enfim, recapitulando aqui, nós vimos o ponto de vista, né, da Gênesis, da religião judaico-cristã. Agora a gente vai ver do ponto de vista romântico. A gente também pode pensar na criação como romântico, como se o monstro de Frankenstein fosse uma obra de arte. Por que não? Foi ele que criou com suas próprias mãos. E ele até diz no livro que ele escolheu as partes mais bonitas das pessoas mortas. As partes mais assimétricas, as partes mais que lhe parecessem bonitas. Então, ó, gente, ó, o padrão do Victor Frankenstein de beleza é quem? É o monstro dele, é a criatura dele, né? Então, novo padrão estabelecido, gente. É isso, se você encontrar aí uma pessoa parecida aí com um monstro, já sabe que é o padrão de beleza. Mas também pode ser uma obra científica, porque ele vai fazer cada partezinha do corpo do monstro, entendeu? Cada coisinha, cada veia, cada coisa que conecta uma a outra, foi ele que fez. Então pode ser uma obra científica também, tá? Então essa é uma das perspectivas de criação. Outro ponto de vista, eu acho que é o mais chocante, mais assustador possível, é que o monstro de Frankenstein é o próprio Victor Frankenstein. E a gente fala, quê? Como assim? Mas se tu ler o livro pensando nisso, tu vai ver que dá pra conectar. Sabe por quê? Porque no momento em que o monstro está matando as pessoas, está lá fazendo suas atrocidades, o doutor diz que estava nesse momento o quê? Dormindo. Dormindo, gente. Tava em transe lá. E aí, quando o monstro tá ali recluso, dormindo, ou tá numa caverna, longe das pessoas, aí sim é que o doutor vai estar acordado ativamente. Então é como se houvesse ali meio que uma simbiose. O doutor vive ativamente e o monstro dorme. O monstro vive ativamente, o doutor dorme. Mas a gente pode pensar, como o monstro ele não veio da essência divina, então ele não tem alma. Então o que o Victor deve ter feito? Talvez ele dividiu a sua alma. Talvez ele compartilhou a sua alma com o monstro. Então as coisas que o monstro faz vêm também da essência do doutor. Então, por exemplo, as mortes que aconteceram, os assassinatos, talvez tenha sido do próprio coração do Dr. Victor Frankenstein. Vamos pensar nas mortes. A primeira morte foi a do irmão mais novo. O irmão mais novo que, assim, né, era o favorito do pai do Victor. E aí a gente pode pensar, se o monstro, ele é parte do Victor, talvez o Victor também queresse que aquele seu irmão desaparecesse. Aí fala assim, mas a mulher do Victor?
Mas o Victor também disse que ele não conseguia agradar a sua esposa. Então, talvez ele também queria que ela desaparecesse. E o pai? O pai só gostava do mais novo, entendeu? Então, dá pra gente interligar e isso é assustador demais. Mas enfim. No fim dessa história, o monstro encontra o seu pai, seu criador, morto. E ele se arrepende de tudo que fez, chora, enfim. E é um fim trágico. A criatura vai lá, cria uma pilha, teia fogo e se suicida no fogo. E aí a gente remete de novo ao Prometeu. O Prometeu, ele fez o homem do barro e deu a vida com fogo. E esse mesmo fogo foi o que matou a criatura de Frankenstein, né? O Prometeu moderno. Enfim, gente. Mas assim, quando a gente pensa no livro, esse fim não é o fim para a história do século XIX. Gente, depois desse livro, há muitas pesquisas, muitas perspectivas, muitas mudanças, muitos estudos. É tanto que depois disso teve a questão dos alimentos geneticamente modificados. Trouxe algumas heranças, né? A questão dos remédios para atrasar o envelhecimento, a questão da clonagem, gente. Clonagem é algo muito parecido com essa questão do Frankenstein. Então, será que o Victor Frankenstein era realmente louco ou ele era um visionário? Entendeu? Há essas perspectivas. Então vamos pensar, gente. Eu quero que vocês criem essas questões, respondam aí nos comentários, né? O que fica, né, com a pulga atrás da orelha em relação a isso? Será que essa história inspirou outros cientistas, médicos a fazerem coisas que aparentemente, né, no livro é ditas como louca, mas para eles são visionárias? Enfim. Também a gente pode questionar a ética na medicina, né? Porque o monstro ele é feito de forma totalmente desumana. Então é um ótimo livro para questionar a ética da medicina. Então tem muitas questões, gente. Mas enfim, esse foi o vídeo, segunda parte do Frankenstein, falando sobre o século XIX. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, se inscreve, gente, no canal. Deixem sugestões de vídeos se vocês queiram. E lembrando que essa série não acabou. Próximo vídeo, vou deixar spoilers lá no Instagram. Só me seguir, é @Suene_Freitas_, tá? Beijo e até mais.